Respondendo então a pergunta que foi feita no feed, numa postagem que eu fiz sobre cleptomania, a pergunta era se todo trauma é proveniente da infância. Segundo a psicanálise e todos os teóricos da psicanálise, sim, o trauma ele ocorre na criança de 5 até 6 anos de idade. O que seria então o trauma? Segundo Lacan, o trauma é a entrada do sujeito para o mundo, é a entrada dele, o primeiro contato dele com a vida. Não no nascimento, mas é a forma, porque quando a criança nasce, ele não consegue muito se distinguir da mãe. Ele acha que ele também é parte da mãe. Existe um momento que é rompido aquilo e ele começa a distinguir que ele é um sujeito, ele é outra pessoa, que ele não é mais a mãe. Só que o que acontece? O trauma, ele é um encontro, segundo Freud, é um encontro do sujeito com o sexual. Não com o sexo, mas com a sua sexualidade. Quando ela começa a se formar, começa a surgir um desejo pelo objeto. O objeto é a pessoa amada, né? Ele busca o amor. Então, esse primeiro contato, que às vezes ele é feito de uma forma, talvez, que ele não estava esperando, ou não conseguiu lidar com isso, vai gerar então o trauma. O certo é que todos nós temos um trauma. Se você se descobriu e encontrou aí com o sexual, você foi traumatizado, você não estava pronto para lidar com isso. O que vai acontecer é que esse trauma vai conferir ao sujeito algumas características, algumas que para uns vai achar que são boas características e as más, ou seja, é o que eu sou, né? Me forma, são as minhas características. O que acontece é que, junto com isso, vem também sintomas. O sintoma é aquilo que se forma para tentar curar esse trauma. É a forma como a minha psique, precisamos tratar isso. E como vamos tratar? Com o sintoma. Para ele não sofrer com isso, para ele conseguir lidar com isso, então vem os sintomas. E aí, esses sintomas, eles são frutos da angústia. E é o que a psicanálise trata, a angústia do sujeito. Então, o trauma em si, ou o ser humano, porque o trauma me formou, então isso não tem cura. Mas eu posso aprender a lidar com essa condição, que é o que a psicanálise vai tratar, trata a angústia do sujeito para que ele consiga lidar com isso, e então aí ele conseguir reduzir os seus sintomas, ele conseguir conviver com esse trauma de uma forma tranquila e plena aí. Então, basicamente, seria isso. A forma mais simples que eu encontrei para explicar sobre o trauma. Qualquer dúvida, estou à disposição.